Então, eu recentemente lancei meu terceiro curta-metragem animado Tastefulo, e pensei em fazer um vídeo mostrando todas as diferentes etapas por trás de fazer um curta-metragem animado em 3D, do início ao fim, e explicá-las da maneira mais simples que puder. Mesmo que você não seja da indústria de animação e efeitos visuais, poderá ter uma ideia do que é necessário para fazer um filme animado. Portanto, a primeira e provavelmente a parte mais importante de fazer qualquer filme é uma boa história. Se você não contar sua história direito, não importa o quão bom pareça seu filme, as pessoas não vão gostar de assisti-lo. Certifique-se de que sua história seja boa e funcione antes de prosseguir. E acredite em mim, mesmo se você achar que funciona agora, vai mudar muito à medida que prosseguirmos com a produção. Portanto, a primeira coisa que fazemos depois de termos nossa história é escrever em um script. É importante transferir sua ideia em palavras o mais rápido possível, para que você possa identificar quaisquer problemas com sua história antes de entrar em produção. Existem alguns programas que você pode usar para escrever seus scripts, como Final Draft ou Celtics. Eu pessoalmente gosto de usar Scrivener, que é provavelmente o melhor programa de escrita para todos os fins que existe, mas o programa realmente não importa. Depois de escrever meu roteiro, tento criar o máximo de arte conceitual. Peças com que posso começar a estabelecer o estilo visual do filme. E quando digo eu, quero dizer minha equipe de arte conceitual composta de artistas incríveis que criou toda a arte conceitual do filme. Essa é uma etapa muito divertida e a primeira chance que você tem de ver partes do seu filme ganharem vida no papel. É tudo uma questão de explorar e experimentar. Em seguida, criamos um storyboard, que provavelmente é uma das mais importantes etapas para descobrir o seu filme. O storyboard permite que você olhe para o seu filme como um todo, e detectar problemas de história e ritmo. Fazer um também fornece algo que você pode mostrar a outras pessoas para obter feedback. A maioria das pessoas reage melhor ao storyboard do que ao script. Nessa altura, ajusto a minha história e faço alterações até ficar satisfeito com as pranchas e pronto para prosseguir com a criação de um animatic. Um animatic é a versão em filme do seu storyboard. O storyboard é mais parecido com uma história em quadrinhos e o animatic é como um filme. Você vai trazer todas as pranchas para um programa de edição e editar com a temporização correta. Adicione alguma música temporária e efeitos sonoros, apenas o suficiente para transmitir as diferentes batidas da história. Quando terminar, você terá a primeira versão do filme pronta para assistir. Por melhor que seja um storyboard, um animatic realmente dá você o primeiro vislumbre de como seu filme será. Se as pessoas novamente obtenham mais feedback, ajuste as pranchas, o tempo e o ritmo até que você esteja bem feliz com a forma como o filme funciona. Então é hora de entrar no 3D. Começamos com a modelagem. Basicamente, criar todos os modelos digitais para o filme. Os ambientes, os cenários, os adereços e, claro, os personagens. Usamos a arte conceitual e as folhas de modelo que criamos anteriormente e modelamos com base nelas. Os modelos, quando criados pela primeira vez, não conseguem fazer muito. Podemos colocá-los em nossas cenas, mas eles não podem se mover até que os manipulemos. E esse é o nosso próximo passo, aparelhamento, rigging. Quando falamos em manipular um modelo, queremos dizer criar algum tipo de esqueleto digital com diferentes controles para movê-lo. Antes de manipularmos nossos modelos, eles eram como estátuas. Mas agora eles são mais como bonecos de ação, apenas com movimentos muito mais matizados. O Rigger garante que temos controles diferentes para cada parte do corpo e do rosto, para que possamos criar todas as ações e expressões de que precisamos. Em seguida, vamos trazer nossos modelos manipulados para o programa 3D, e começar a criar nossas fotos. Você coloca todos os ativos onde eles precisam estar e cria uma câmera 3D para capturar a cena. Nós posicionamos as câmeras e os personagens no lugar. Exatamente como faríamos se você estivesse gravando um filme de ação ao vivo. E então é hora de dar vida às cenas com animação. Antes de começar a animação final real, porém, há mais uma etapa importante para garantir que a história funcione. E isso é criar uma previs, ou pré-visualização. Esta é a próxima encarnação de nosso animatic. Desta vez, usando seus modelos 3D, configuramos todas as cenas no programa 3D com todas as câmeras, ângulos e movimentos finais, e criamos animações básicas para os personagens. Apenas o suficiente para transmitir a ação que eles deveriam estar fazendo. Em seguida, trazemos todas essas fotos para o programa de edição, tal como fizemos com o animatic. E agora temos uma versão prévia do nosso filme com os corretos modelos 3D e movimento da câmera. Esta é realmente a última etapa em que você ainda pode fazer alterações. Porque a animação leva muito tempo e seria um grande desperdício se tivéssemos de fazer mudanças na história depois disso. Então, novamente, eu mostro a mais pessoas, recebo mais feedback e garanto que estou completamente feliz com o filme. E agora é hora da animação. A animação é a minha parte favorita no processo de filmagem. E é aí que finalmente damos vida ao filme. Os personagens começam a se mover, e podemos ver a alma do filme a ganhar vida à nossa frente. É uma coisa incrível de se ver, mas também leva muito tempo e, se feito incorretamente, pode arruinar seu filme. Uma animação ruim é como uma atuação ruim. Mesmo que a escrita e a história sejam sólidas, as pessoas não gostarão se a atuação for má. A forma como animamos o personagem é movendo os controles que criamos quando aparelhamos o modelo.
Nós manipulamos esses controles para colocar nossos personagens na pose certa. Criamos um quadro-chave, que captura aquela pose no computador, e então movemos os controles para a próxima pose e repetimos. É claro que há muito mais tecnicidade nisso, mas esse é o ponto principal. Então, antes de exportar nossas cenas, precisamos texturizar nossos modelos. Isso significa criar diferentes materiais que atribuímos às diferentes partes dos modelos. Alguns que simulam metal, alguns plásticos e até mesmo alguns para pele. Damos a eles as cores certas e iluminamos nossas cenas com luzes virtuais, simulando o máximo que podemos como as luzes funcionam no mundo real. Uma luz principal para toda a cena atuando como luz do sol e alguns holofotes em nossos pontos de interesse. Como um cenário de filme. Então, quando as nossas fotos são texturizadas e iluminadas, começamos a renderização. Renderização é o processo do computador que calcula todos os dados nas nossas cenas e cria imagens estáticas a partir delas. Em seguida, levamos essas imagens para um programa de composição como no After Effects, extraímos os dados e imagens necessários e combinamos-los para criar as imagens finais. Este processo de renderização e composição é muito técnico e infelizmente muito complicado para eu realmente analisar neste vídeo. Mas se estiver interessado, pesquise esses dois termos no YouTube. E você pode encontrar alguns tutoriais detalhados sobre como funciona o processo. Então, de volta às nossas imagens. Assim que as tivermos, trazemos de volta nosso programa de edição e substituímos as nossas cenas previs com as nossas novas cenas acabadas. Tal como substituímos as cenas animadas pela previs. Agora podemos ver nosso filme finalizado no cronograma de edição pela primeira vez, mas ainda não está terminado. Precisamos fazer alguma correção e gradação de cores. A correção de cores é o processo de manipulação das cores de cada cena individual, de modo que corresponda a que vem antes e depois dela. Também nós certificamos de que cada cena não tenha partes muito brancas ou muito pretas. Basicamente trabalhando para que tenhamos um padrão de cor consistente e correto em todo o filme. Em seguida, fazemos gradação do nosso filme, que é a parte mais divertida e criativa, no qual tentamos criar um estilo visual para as cores de todo o filme para lhe dar uma aparência distinta. Eu tentei empurrar os rosas e roxos neste filme e criar um tipo de visual desbotado com cores pastéis que eu realmente gosto. Então, antes de terminarmos, há duas coisas principais que temos que cuidar e algumas em que provavelmente estivemos a trabalhar durante toda a produção. E isso é design de som e música. Tenho trabalhando com o meu músico desde o primeiro dia de produção, certificando-nos de que a música se encaixa no que estamos a tentar fazer com o filme, e ter certeza de que o filme combina com a música também. Muito do tempo é ditado pela música. A música geralmente não é algo que você possa colocar no final. Eu prefiro tê-la comigo durante toda a produção para que se torne uma parte integrante da história. E então o designer de som finaliza todos os efeitos sonoros do filme, como loucura, ambiente e vozes, além de masterizar e misturar o áudio final do filme. Esta foi uma visão geral muito rápida do que é necessário para fazer uma curta-metragem de animação. Mas se você quiser saber mais, tem uma surpresa interessante. Eu criei um curso de vídeo completo de 30 aulas detalhando cada uma dessas etapas com muito mais profundidade, bem como muitos outros tópicos relacionados a fazer um filme, como fazer um pôster ou trailer, criar um site para o filme, como se inscrever em festivais e muito mais. Se você gostou deste vídeo, provavelmente vai gostar do curso. Inscreva-se em